Então, lembrem sempre que a Melanie Klein, ela defendia que a criança expressasse esse ego precoce, esse sadismo que existia nela, né? E Anna Freud defendia que deveria se conter, reforçar esse superego, né? De certa forma, normatizar essa criança, porque ela teria um superego fraco, né? Então, Melanie Klein defendia a expressão dessa agressividade, desse superego precoce. E Anna Freud, de certa forma, defendia que a gente conseguisse normatizar, né? Reforçar esse superego. Então, Klein vai usar esse conceito de fase de sadismo máximo, né? Supondo que essa fase acontece aos 6 meses de idade, que está vinculada à dentição e ao desmame. Quando eu leio isso sobre Melanie Klein, eu sempre me lembro daquela fase onde o bebê morde o seio da mãe na hora que está mamando, né? Bem, me vem sempre essa imagem na cabeça, porque ela fala que isso acontece aos 6 meses de idade, essa fase de sadismo máximo, né? Então, depois, Melanie Klein vai transferir a agressão para períodos ainda mais precoces da vida, mas a torna independente dos processos biológicos e limita o campo estrito da fantasia inconsciente, né? Olha só. Aqui já está acontecendo um desprendimento, né, daquelas fases nomeadas por Freud, oral, anal, fálica, né? Lembram dessas fases? Né? Já existe aqui uma explicação que está num nível mais psicológico que Melanie Klein dá, tá? Então, dá para ver já que ela está interessada em estudar os períodos pré-edípicos do desenvolvimento mental. Então, logo, ela muda o conceito de fases libidinais, como eu já falei para vocês. Ao afirmar que, nas crianças pequenas, ela observa uma mescla de pulsões orais, anais e genitais que se sobrepõe a partir das primeiras relações de objeto, ela já está modificando esse entendimento que até então existia na psicanálise. Então, afasta-se aqui a ideia de fase libidinal como unidade de desenvolvimento em um sentido cronológico, substituindo-a tempos depois pela ideia de posição, né? Que é um conceito mais dinâmico, menos preso à biologia, né? Ela fala depois da fase esquizoparanoide e da fase depressiva, tá? Que depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, dizer que as pulsões orais estão misturadas precocemente com as genitais também implica adiantar a triangulação edípica a estágios pré-genitais do desenvolvimento. Disso surge a ideia também de um complexo de Édipo precoce, né? Ou seja, quando a sexualidade ela contém agressão e que produz um sentimento de culpa. As reações de angústia, dor e culpa também se relacionam com essa ideia de um superego precoce. Vocês estão entendendo, então, que ela está antecipando as fases, né, da criança para tempos mais precoces no desenvolvimento da criança, digamos assim. Então, essas fantasias todas das quais Melanie Klein está falando serão projetadas ao exterior, né? E vai aparecer na forma de uma intensa angústia persecutória. Então, provém também essa angústia persecutória do medo de ser castigada de forma retaliativa por suas pulsões sádicas. Olha só, tem toda uma questão, uma fantasia que gera esse processo, né? A criança, segundo a Melanie Klein, e isso ela observa no dia a dia, né, no atendimento das crianças, no brincar com essas crianças. Ela vai perceber que a criança tem
desejos de penetrar no corpo da mãe, né? Atacar sadicamente o corpo dessa mãe. Na fantasia infantil, são destruídos os conteúdos desse corpo, os conteúdos fisiológicos desse corpo, originando uma angústia muito profunda, tanto para a menina quanto para o menino, né? Klein vai chamar essa fase de fase feminina, pela qual todos os bebês vão passar no seu desenvolvimento. Então, tanto a angústia de castração do homem como a ameaça de perda de amor na mulher são derivados secundários da angústia persecutória proveniente da fase feminina. Então, isso vai mudar a ideia freudiana, né? De que o conflito edípico tardio e a angústia de castração é que vão ser o complexo nodular das neuroses, né? Klein vai dizer então, né, que na fase feminina a curiosidade sexual está misturada ao sadismo como conteúdo primário. Então isso vai modificar a concepção freudiana de que a curiosidade é movida principalmente pelos desejos libidinais e pelo princípio do prazer. Né? Existe uma grande mudança aí. Olha só, essa agressividade, essa questão toda que a Melanie Klein coloca em relação à criança, né? Ela vai, enfim, vai dizer que a criança começa a fantasiar em relação ao corpo da mãe, a destruição desse corpo da mãe. Essas fantasias todas, então, é que vão ser projetadas para o exterior. E por isso que essa criança sente angústia de perseguição, como a prof falou antes, né? Ela projeta para o exterior, enfim, eu quero destruir o corpo da minha mãe, né? E aí, a angústia de perseguição, ela projeta para o exterior e a angústia de perseguição surge a partir disso. Se eu projetei todo esse desejo voraz, né, em relação à minha mãe, é óbvio que isso vai voltar para mim. É essa fantasia. E isso que gera angústia persecutória na criança, tá? Então, ela vai ter também medo de ser castigada por causa dessas pulsões sádicas que ela projetou na mãe. Então, Klein vai considerar que a angústia de perseguição, a angústia persecutória do corpo da mãe e do seu interior por tê-lo destruído com fantasias sádicas é o que leva o ego a procurar novos objetos no exterior. Semana passada vocês me fizeram essa pergunta. Tem um questionamento nas nossas atividades, tem um questionamento em relação a isso. Vocês me perguntaram lá no chat, tá, prof, eu não entendi a questão tal, né? O que leva, por que é diferente o pensamento de Melanie Klein, de Freud, né? Olha só, porque Melanie Klein vai dizer, né, que é essa angústia persecutória, né, que vai levar o ego da criança a procurar novos objetos no exterior para acalmar a angústia. Isso é uma concepção diferente da freudiana. Mas eu não vou explicar por quê, porque vocês já estudaram Freud e agora, lendo Melanie Klein, estudando Melanie Klein, vocês vão poder responder aquele questionamento que eu fiz na semana passada, né? E estabelecer a diferença entre os dois. Então, esse superego precoce que a Melanie Klein, né, traz, que ela propõe na teoria dela, está situado no 2º ano de vida. E é mais cruel do que o superego tardio de Freud. Forma-se por identificações múltiplas e a sua severidade provém de que nele se projetam as pulsões sádicas da criança. Enfim, claro que, né, esse superego de Klein vai ser mais cruel porque ele é precoce. Mais cruel que o de Freud, se supõe que ele é mais cruel, porque ele é precoce, tá? Então, ela vai dizer que existe essa fase do sadismo máximo, né? Como a prof já falou antes, que acontece ali pelos 6 meses de idade
né? Coincidindo com o momento da dentição e do desmame na criança. Então, gente, a gente tem que ficar claro pra gente que não são as frustrações orais, né? Freud já dizia isso na teoria dele, nem as pulsões de ódio que desencadeiam os desejos edípicos, né? Estes vão surgir, pelo contrário, com o começo da posição depressiva. Depois a gente vai entender um pouquinho melhor, né, sobre a posição depressiva, a prof vai explicar. Mas isso muda um pouco a concepção freudiana, né? Essa busca de objetos externos que não são o pai nem a mãe, né? É propiciada por essas frustrações, né? Por essa busca é diferenciada em Melanie Klein do que era em Freud, tá? O declínio do Édipo, Klein pensa também que é o amor pelos pais e o desejo de preservar eles, né? Juntos em Denis, que produz a renúncia edípica e o controle dos sentimentos agressivos. Então, essa é uma conceitualização original. Não é a cultura, como dizia Freud, né, que impõe a renúncia pulsional, ou seja, a renúncia ao pai e à mãe como objetos de amor. Também não é a ameaça de castração, segundo a Melanie Klein, nem a lei. Mas, na verdade, para Melanie Klein, é a luta dentro da mente entre os sentimentos agressivos e de amor em relação aos pais, né? Pensem nisso tudo que a gente viu até agora, né? A criança, então, começa a projetar essas pulsões agressivas em relação à função materna, né? Que é quem está fazendo os primeiros contatos da criança com o mundo externo. Ela projeta isso e nessa projeção ela já começa a pensar, imaginar fantasiosamente que isso vai voltar para ela, porque ela está projetando esses desejos de penetrar no corpo da mãe, tudo isso que a gente falou até então. Só que depois, né, é isso justamente que faz com que ela vá procurar outros objetos externos, objetos de amor externos, né? Porque daí começa uma luta, isso lá na fase depressiva que vai acontecer. Porque na fase esquizoparanoide vocês já entenderam que o que vai acontecer mais na fase esquizoparanoide é essa angústia persecutória, essa projeção das pulsões agressivas, né? Depois, lá na fase depressiva, essa criança começa então nesses processos de culpa em relação a isso que ela projetou na função materna, para a função materna e para a função paterna, né? Então, ela vai tentar preservar, porque vão estar lutando dentro dela esses sentimentos de amor e agressivos em relação aos seus pais. Então, para tentar preservar eles juntos em Denis, ela começa a procurar objetos de amor lá fora. Ok? Então, gente, ó, essas fantasias infantis das quais a gente fala, né, que aparecem na brincadeira. Então, Melanie Klein não está inventando isso aparece na brincadeira com a criança. Nessas fantasias infantis, as crianças elas podem partir em dois um objeto, né, dissociá-lo, separando um aspecto totalmente bom que projetam em uma pessoa de um aspecto exclusivamente mal que situam em outra pessoa. Existe uma dissociação. Como a prof já falou antes, isso é próprio da posição esquizoparanoide, né? E Melanie Klein entende a posição esquizoparanoide como uma estrutura que vai organizar a vida mental da criança nos 3 primeiros meses de vida.
tá? Então, vocês entendem que isso é bem inicial aí no